E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aí na sala de aula, como dá para perceber, para comentar a avaliação aplicada hoje no quarto período, turma B da nossa Faculdade Metropolitana, da nossa FAMetro. A questão número 1 diz o seguinte: segundo a doutrina majoritária, quanto ao controle de constitucionalidade repressivo em relação ao órgão controlador, analise as assertivas a seguir. E o item 1 diz o seguinte: o político tem como traço essencial o caráter não jurisdicional e sim de índole política. É verdade. Existe o controle político e o controle jurídico. Quando você tira os órgãos do Poder Judiciário responsável pelo controle, qualquer um outro órgão que fizer o controle faz o controle político, porque o controle se divide entre político e jurídico. Quando não for o Estado juiz decidindo sobre a matéria, é o controle político. Então, está certa a questão. E não é bem tanto quanto redundante, né? Ele diz que o controle político tem índole política. É exatamente isso, o controle político tem índole política. O item 2 diz o seguinte: o controle judiciário ou jurídico é a verificação da adequação, compatibilidade, de atos normativos ou não normativos com a inconstituição feita pelos órgãos integrantes do Poder Judiciário. O controle judiciário é aquele feito pelos órgãos integrantes do Poder Judiciário. É chover no molhado. Trocar essa meia dúzia, é a mesma coisa, é redundante, né? Até o controle judiciário dizendo que é o controle feito pelo Poder Judiciário. Correta a questão. E a questão 3, o item 3 diz que o misto é quando a Constituição submete certas leis e atos normativos ao controle político e depois ao controle jurisdicional, independentemente do tempo. Sempre que é possível o controle ser feito pelos órgãos jurisdicionais ou por um órgão político, um órgão criado para essa finalidade distinto do Poder Judiciário, nós estamos falando do controle misto. Então o item 3 está equivocado, razão pela qual estão corretas as questões 1 e 2 no nosso gabarito, letra D de dado. A questão 2 diz o seguinte: assinale a única assertiva correta. Assertiva A: o efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade alcança as decisões proferidas pela própria Corte Suprema. Não, doutores, os efeitos da decisão vinculam a administração pública em geral, a administração pública em sentido amplo, aquela administração realizada por qualquer dos poderes, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo próprio Poder Executivo, mas na função administrativa. Por isso que a questão vincula a administração pública, perfeito? E de todos os âmbitos, da União, dos Estados, do DF e dos municípios. E mais, da administração direta ou indireta. Osman, e quem mais vincula a decisão do STF? Vincula aos demais órgãos do Poder Judiciário. Aos demais órgãos do Poder Judiciário. Portanto, não vincula ao próprio STF. Veja o que eu disse. Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Os demais exclui-se o STF. Então, o enunciado diz que o efeito vinculante alcança as decisões proferidas pelo STF. Não. O STF não se vincula às suas próprias decisões. Quer dizer, então, que se no futuro ele quiser mudar o entendimento, ele muda? É claro que ele muda. Essa é a ideia. A letra B diz que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias, e em se tratando de órgão legislativo, para fazê-los em 30 dias. Não, é mentira. A letra B está errada. De fato, quando o Supremo Tribunal Federal declara procedente uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de fato, ele dá um prazo de 30 dias para a administração pública tomar as providências necessárias. Porque se a obrigação de fazer a norma, a obrigação do ato for do Poder Legislativo, não há prazo para que ele exerça esse poder, perfeito? Então o enunciado diz que, em se tratando de órgão legislativo, para fazê-lo em 30 dias. Não, a administração pública sim faz em 30 dias. Órgão legislativo faz no tempo que for conveniente e oportuno para o Poder Legislativo. A questão C de coração diz o seguinte: embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de determinada lei, turma do STJ determinou sua não incidência parcial em determinado caso concreto. Nesse caso, fica configurada a violação à cláusula de reserva de plenário. É verdade, o STF já sumulou essa ideia. Não basta. O que acontece na prática? Uma turma do STJ
não podendo declarar uma norma inconstitucional, e não pode mesmo, a nossa CF proíbe, uma vez que somente pela maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do órgão especial, o tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, portanto o órgão fracionário não pode. Mas o que esse órgão fracionário fez, Osman? Ele não declarou inconstitucionalidade, ele afastou a incidência, que na prática é a mesma coisa. E o STF afastou a incidência daquela norma que ele julgava inconstitucional, né? Mas como ele não podia declarar, ele simplesmente disse, deixa de aplicar. Isso é inconstitucional, segundo o STF. É a assertiva correta, letra C de coração. A letra D diz que, conforme o entendimento do STF, não é possível que o legislador edite lei com idêntico conteúdo ao de outra que anteriormente tenha sido declarada inconstitucional, em controle abstrato de constitucionalidade. O STF, então, declarou que uma norma é inconstitucional no controle concentrado. O Poder Legislativo pode editar de novo essa norma com idêntico teor? É claro que pode. Quantas vezes, Osman? Quantas vezes ele quiser. Então ele pode declarar, e o STF pode também declarar, o Poder Legislativo pode editar norma, e o Poder Judiciário pode dizer 500 vezes, tantas vezes o Poder Legislativo edita a norma, que a norma é inconstitucional, mas ele pode sim, tá? E o enunciado diz que não é possível. É possível sim. A questão número 3 diz assim: no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei editada pelo Congresso Nacional, com efeito ex tunc, efeito retroativo. Não satisfeito com a decisão, o Poder Legislativo edita nova lei com conteúdo idêntico à lei tida por inconstitucional pelo STF. Essa nova lei é o que acabamos de comentar, é o que acabamos de dizer. Então, o que aconteceu? O STF disse que uma norma era inconstitucional e o Congresso Nacional foi e legislou novamente sobre a mesma matéria, sobre o mesmo teor, mesmo conteúdo. E agora? Letra A diz que não produzirá efeitos e aí fala um monte de outras coisas. Não, produz efeitos sim. Tá? O STF não pode determinar o que o Poder Legislativo pode ou não pode fazer na sua função legiferante, na sua função de legislar. Tá? A letra B diz que deverá, para que possa ser retirado do ordenamento jurídico pelo Poder Judiciário, ser objeto de novo controle de constitucionalidade. Até aí tá beleza. Uma vez que o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito proferida pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade não atinge o Poder Legislativo. E quando se fala em não atinge o Poder Legislativo, fala-se na sua função legiferante e não precisa estar escrito função legiferante, porque nós aprendemos que as decisões do STF vinculam a administração pública a administração pública em todos os níveis, em todos os âmbitos, federal, estadual, distrital e municipal, e os demais órgãos do Poder Judiciário. Consequentemente, nós não falamos que alcança o Poder Legislativo. Quando se fala em Poder Legislativo, nesse caso, se refere na sua função legiferante, já que a sua função administrativa está naquela regra de que a decisão alcança a administração pública em todos os seus níveis, tá? Então, letra B está correta, porque de fato as decisões em controle concentrado, as decisões de controle de constitucionalidade não atingem o Poder Legislativo. De novo, atinge a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, e os demais órgãos do Poder Judiciário. Maravilha? A letra C diz: não produzirá efeitos? Produz efeitos sim, nem continua lendo. E a letra D diz: será nula de pleno direito? Não é nula não, é plenamente válida. Perfeito? A questão 4 diz o seguinte: no tocante à disciplina do controle de constitucionalidade do direito brasileiro, A. O autor de uma ação direta de inconstitucionalidade poderá desistir? Não pode desistir, doutores. Nem vou ler o resto, porque em ação de natureza objetiva, como são as ações de controle concentrado, o autor não pode desistir da ação, porque nessa espécie de ação não há dono do processo, tá? Não há parte no processo. Então quem propõe é um legitimado e não um detentor de um direito subjetivo. De novo, em ações de controle concentrado ou qualquer ação de natureza objetiva, não pode haver desistência da ação. A letra B diz que o ministro da Justiça pode ajuizar ADI. O ministro da Justiça não está no rol do artigo 103, incisos 1 a 9. Então, se ele não está naquele rol, ele não pode ajuizar ADI alguma, tá? Letra C diz que não há previsão legal de medida liminar em ADPF. Em todas as ações de controle concentrado, há sim possibilidade de liminar, não só em ADPF, mas em qualquer
uma delas. A letra D de dado diz: não é exigida a pertinência temática como requisito de legitimação para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Verdadeiríssima questão. De fato, o Conselho Federal da OAB, para ele não se exige pertinência temática na propositura das ações de controle concentrado. Aqueles que exigem pertinência temática são aqueles do artigo 103, incisos 4, 5 e 9. Quais são eles, Osman? Governadores de Estado e do DF, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E mais, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Os demais, do artigo 103, são os chamados legitimados universais, ou seja, para eles não exige a pertinência temática, dentre eles o Conselho Federal da OAB. Maravilha? E a letra E diz que, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral da República, que defenderá o ato ou texto impugnado. Mentira, mentira, mentira. O Procurador-Geral da República não tem essa função. O PGR vai emitir um parecer que o STF pode acolher ou não. Quem tem a função de defender o ato impugnado e quem vai ser citado, de fato, pelo STF é o AGU, é o Advogado-Geral da União. Esse sim, segundo a CF, deve defender o ato impugnado, apesar de que o STF entende que ele deve apenas se manifestar acerca do ato, mas isso não invalida a questão, porque o Procurador-Geral da República, a ele não compete defender ato algum. Maravilha? A questão 5 é uma questão um pouco mais complexa, estilo ENAD, né? Mas vamos em frente. Analise as asserções assinalando a seguir a única alternativa correta. Primeira seção. A reforma de 1926 procedeu a algumas alterações no texto da Constituição de 1891, sem contudo modificar a substância no modelo de controle incidental. Já a Constituição Federal de 1934 introduziu a denominada cláusula de reserva de plenário. Verdadeira essa questão? De fato, foi a Constituição de 1891 quem trouxe o controle incidental, o controle difuso, permanecendo no nosso direito até os dias atuais. E foi sim a Constituição de 1934 que introduziu a chamada cláusula de reserva de plenário, assim como introduziu também a chamada representação interventiva, hoje do artigo 36, cláusula de reserva de plenário, no artigo 97 da nossa Carta. Maravilha? Aí continua, enunciado 2, porque a novidade ao controle de constitucionalidade percebido na Constituição de 37 está num instituto muito singular, que permite que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade de uma lei, seja revista pelo Parlamento, que pode cassar a decisão do STF e validar a lei. Doutores, em 1937 era assim mesmo. A Constituição de Getúlio Vargas, a Constituição outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, ela deu superpoderes ao Poder Executivo e suprimiu, diminuiu o Poder Judiciário. Então, naquela época, pelaquela Constituição de 37, sempre que uma norma fosse declarada inconstitucional pelo STF, seria submetida ao Parlamento, que dava a última palavra. Hoje, evidentemente, que isso violaria a separação dos poderes, artigo 2º da nossa CF. Maravilha? Então, a respeito dessas acessões, assinale a opção correta e é a letra A, que diz assim: as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da primeira. De fato, as duas são verdadeiras, mas uma não justifica a outra. A questão discursiva trata sobre a modulação dos efeitos. Esse tema foi discutido, inclusive, na videoaula anterior, no encontro anterior, já que não se trata de aula, perdão pelo termo, e pede simplesmente para acerca da modulação dos efeitos, destacar o quórum para aprovação. Doutores, 2 terços para modular os efeitos da decisão. Os requisitos de sua aplicação: segurança jurídica, excepcional interesse público. E as espécies de ação no quais é aplicada, em todas elas, desde que declare a norma inconstitucional. Maravilha? A última questão: aponte os parâmetros para o controle abstrato de constitucionalidade e o controle concentrado. Quais são os parâmetros, doutores? Qual é a referência que nós utilizamos, ou quais são as referências que nós utilizamos para declarar que uma norma é inconstitucional? Simples, bem simples. É o texto constitucional
seja eles expresso ou implícito, e os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados na forma de emenda. É o chamado bloco de constitucionalidade. É o bloco de constitucionalidade que é o parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. A palavra pode ser um pouco complexa, mas utilizar um parâmetro é utilizar uma referência. Eu só posso dizer que uma norma é inconstitucional se eu comparar com a Constituição, seja com texto, como dito antes, expresso ou implícito. Mas no mesmo nível da Constituição Federal, com o mesmo status de emenda constitucional, estão os tratados internacionais sobre direitos humanos, não qualquer um deles, aqueles aprovados na forma de uma emenda. Então, comentada a nossa prova de hoje, terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018, e fique com Deus todos, uma boa